Oi, eu sou Eneida. Esse é o canal Eneida Pintura Fácil. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda pintura do canal. E antes de eu mostrar qual vai ser a proposta de agora, eu quero relembrar a vocês que o objetivo desse canal é passar a pintura de uma maneira fácil e acessível para todo mundo. Todo mundo pode pintar. É um passo a passo que é muito possível de aprender. E o melhor, fácil. Então, eu vou mudar a minha câmera de lugar para poder mostrar a nossa figura, a nossa pintura de agora. Lembrando que se inscreva no canal, curte, compartilha, chama aquelas amigas que amam pintura, acha lindo, maravilhoso e acha que não pode fazer. Pode sim. Fala para elas que a Eneida disse que é fácil. Já já eu vou mostrar para vocês. Bom, como nós vamos começar essa segunda pintura? Primeiro, esse aqui é o tema, é uma queridinha da cozinha. Nós vamos fazer as maçãs. Uma proposta bem simples: duas maçãs, folhinha e algumas flores para poder terminar fazendo uma graça. Diferente da primeira pintura, essa nós vamos começar pelo fundo. Como que a gente vai fazer esse fundo? Bom, primeiro a gente vai pegar o nosso pincel já conhecido Pituá. Eu vou umedecer a cerda dele. Como que eu faço para umedecer? Pega uma gotinha d'água, bota na mão, faz assim, ó. Espalha bem entre as cerdas e aí ele já está pronto para usar. Como cor de fundo, eu vou usar um tom bem clarinho, mas é um tom que vai favorecer na minha finalização, que é o cinza. Eu vou usar o cinza claro. Então, ó, vou pegar aqui, mesmo procedimento que a gente fez quando foi fazer o stencil. Pego um pouco da tinta, olha, coloco na tampinha. Eu vou segurar a tampinha para minha mesa não mexer. Olha, faço dessa forma. Pode colocar força no punho, que é para poder a tinta penetrar na cerda do pincel, que é o que eu quero. Como esse cinza aqui é bem clarinho, fica tranquilo para me dosar e o fundo não ficar escuro demais, porque nessa pintura eu quero um fundo claro. Então eu vou aqui, ó, com a mão leve, não preciso fazer muita pressão, em volta da pintura toda. Estou fazendo o possível para a mesa balançar o menos. Talvez balance um pouquinho na câmera, porque é por causa do suporte aqui, que tá o celular. Mas tá vendo? Ainda dá para vocês verem qual é o efeito que eu quero. Vou pegar mais um pouquinho. Vou na tampinha novamente. Espalho, espalho, espalho. Vocês estão vendo que nesse caso aqui, eu não tô nem me preocupando em tirar o excesso da tinta. Porque a tinta que eu escolhi já é um tom bem claro. É o cinza claro, porque existem vários tons de cinza. Não tem problema se na hora que eu tô passando o pincel, ele entrar por dentro do risco. Nesse caso aqui, não tem problema. Por quê? Porque essa cor que eu tô usando de fundo, ela vai ficar escondida quando eu colocar a tinta mesmo da pintura. Então, tá vendo, ó? Era esse efeito que eu queria. Eu posso fazer mais, fazer menos. Um detalhe é importante. Eu não preciso fazer uma coisa com
completamente certinha, não precisa ser oval, não precisa ser quadrado, não precisa ter uma forma geométrica. Esse fundo é livre. Uma hora o meu pincel vai mais para fora, outra hora ele vai menos, de forma que fique irregular. E outra coisa, eu não posso ver nitidamente aonde que a tinta está terminando. O ideal é que ela vá aos poucos se misturando a trama até que fique imperceptível. Eu não vejo aonde que começou o tom acinzentado e aonde que ele terminou, porque ele foi clareando gradativamente. Então agora aqui, nosso fundo já está ok. Vamos partir para a pintura. Nessa composição que nós estamos fazendo aqui de folhas, frutas e flores, uma sequenciazinha é boa ser seguida. Qual é essa sequência? Vamos começar pelas folhas. Todas as folhas, primeiramente, as folhas que estão na parte de cima. As folhas que não estão interferindo no tema principal. Então, primeiro nós vamos pintar essas duas folhas aqui, que elas não estão interferindo no resto da pintura. Bom, primeiro eu vou pegar aqui o meu pincel, vou usar o de cabo amarelo número 8, vou pegar uma cor chamada verde pistache, eu vou usar o verde pistache e eu vou usar o verde oliva. Inicialmente essas duas para fazer a nossa folha. E eu vou usar também agora nessa pintura o clareador. Não vou usar o diluente, vou usar o clareador para a gente já começar a brincar, testar e ver qual é a diferença da pintura de um para o outro. Então vou passar aqui bem, olha, uma camada generosa aqui, generosa em termos, né? Uma camada necessária aqui nas duas folhas. Vou pegar o meu verde pistache. Sem muita regra, eu vou aqui no centro da folha. Só peguei e passei. Não é oval, não é retangular, é incerto. Vou lá com o pincel bem livre. Vou agora na tinta verde oliva, pego com o lado do pincel, viro para cima, traço o risco calmamente, trago para o centro, bem semelhante à pintura anterior, só que agora fazendo uma variação de cores. Essa é uma das formas de se pintar folhas. Existem várias formas diferentes. No decorrer das aulas, conforme a gente for avançando, nas nossas propostas, nos nossos temas, nas próximas aulas, eu vou variando também essa forma de se fazer folhas na pintura em tecido. Então aqui, ó, já terminei a primeira. Repare que ficou ora mais claro, ora mais escuro.
sem regra definida de onde fica mais claro ou mais escuro, vai depender aí de como que as tintas se mesclaram. Terminei uma folha, já vou passar para a segunda. Mesma coisa, não preciso lavar o pincel, porque eu estou utilizando uma variação da mesma tonalidade. Então, basta eu pegar o próprio pincel, começando pelo tom mais claro e depois indo para o escuro, mais escuro, como eu fiz aqui. Olha, fiz um lado, outro lado novamente no risco, giro, com o pincel em movimento circular, vou trazendo a tinta gradativamente para o centro, vou cuidando com muita tranquilidade para que o meu risco seja preenchido corretamente. Olha, fiz o preenchimento da folha. Essa folha tá por cima dessa, dá para ver aqui por essa separação. Encerrei por hora as duas primeiras folhas. Agora, para onde que nós vamos? Vamos para as florzinhas. Para a flor, eu vou mudar de tom. Então, o que que eu vou fazer? Aí, eu lavo o pincel. Achou que o pincel número 8 não tá dando para fazer um traço preciso? Diminui o número dele, experimenta com o número 6, experimenta com o número 4. Você pode diminuir ou aumentar o número do pincel gradativamente de forma que seja confortável. A minha dica é só para que você não utilize um único número de pincel em todas as pinturas. Não faça disso um hábito. Vai variando, ora na mesma pintura, ora usa um tamanho, ora usa outro tamanho, para testar, para ver o que fica melhor, porque a pintura tem que ser um momento de prazer e de conforto. Porque se eu estiver fazendo e estiver me aborrecendo o fato de estar demorando para ficar pronto, deixa de ser confortável. O inverso também. Então, eu tenho que fazer de forma que seja sempre uma experiência confortável, que traga tranquilidade e que me faça assimilar várias coisas no momento que eu estou pintando. Por isso que é importante não focar no final, é importante focar no processo da pintura. Aqui eu já passei o diluente na nossa primeira florzinha. Vou usar o branco nela. Olha, eu vou com o branco aqui, em volta daquele risco que eu fiz.
Vou fazer agora a mesma coisa que eu aconselhei para vocês. Vou diminuir o número do meu pincel. Vou passar para o número 6 para eu poder ter um risco mais preciso. Olha, eu vou bem calmamente em torno, vou puxando o branco para o centro, aqui, dessa forma, o próximo aqui. Já trouxe o branco para o centro. Vou botar aqui, ó. Olha, fiz a curva, trouxe para o centro, fiz a curva, trouxe para o centro, delimitei bem a curva e trouxe para o centro. Eu consigo fazer isso bem com uma numeração de pincel menor. Terminei, vou pegar um pouquinho daquele cinza que ficou lá na minha bandejinha quando eu estava fazendo o fundo, pego um pouquinho, venho, ó, e dou só um toque bem leve do centro para fora. É assim, olha, para ficar bem suave, quase imperceptível. Lavo o pincel novamente, vou um tom de amarelo, que é chamado amarelo canário, e venho aqui no centro, ó, pego ele com a ponta do pincel e dou só uma batidinha, só isso, ó, só uma batidinha. A florzinha já tá pronta. Agora eu vou passar aqui pro outro lado. Vamos fazer essas duas daqui. Essa tá por cima desta, então eu vou fazer primeiro essa daqui que está por baixo. Lavo o pincel, seco, diluente não, clareador. No risco da minha florzinha, pego o pincel, boto na tinta, vou fazendo a curva tranquilamente, trazendo para o centro, curva tranquilamente, traz para o centro, curva no risco e traz para o centro, com calma, com tranquilidade, sem pressa. Terminei o processo aqui da segunda florzinha. Cubro essa parte, que é que tá por baixo da outra, tá vendo? Terminei. Segundo passo, pego o cinza, um toquezinho da metade da pétala para o centro, metade para o centro, metade para o centro, metade por centro. Irregular, bem de leve, uma pequena espalhadinha, pincel leve na mão, não seguro aqui. Quanto mais eu me afasto dessa parte do pincel, mais leveza eu tenho na mão. Terminei, pego o amarelo canário, batidinha no centro,
amarelo canário, batidinha no centro, florzinha pronta. Terceira florzinha, aqui está por cima. Tiro o amarelo canário daqui. Sequência da pintura, começando pelo clareador, seguindo com o branco, circulando o risco, traz para o centro, circula o risco, traz para o centro, circula o risco, centro, circula, centro. Nessa sequência, passo para o lado de cá, continuo aqui e fecho com essa parte que vai estar por baixo da maçã. Vamos para cinza, toquezinho, puxou, toquezinho, puxou, bem leve. Amarelo canário, batidinha para fazer o miolo. Amarelo canário, batidinha para fazer o miolo. Terceira florzinha pronta. Agora nós vamos passar para a maçã. Essas duas maçãs aqui. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui. Agora, de propósito, eu deixei para explicar para vocês uma coisa que sempre, não vou dizer 100%, mas acontece muito. É quando a gente está fazendo uma pintura e está seguindo esse caminho de fazer a parte de baixo, o que está por baixo, depois o que está por cima, e você esquece de um elemento. Você começou a pintar e viu, meu Deus, eu esqueci de pintar aquele elemento ali. Pronto, não dá mais, eu não consigo mesmo, porque pintar é muito difícil, esse negócio ainda de ter que ficar vendo o que está por baixo, o que está por cima, faz uma confusão na minha cabeça, vou largar para lá. Não vai não. Eu vou fazer essa folha aqui que eu deixei para mostrar para vocês que a pintura é sua e você pode errar e tentar de todas as formas consertar o erro e seguir e terminar e ver que ela ficou linda. Não precisa largar pelo meio do caminho. Já vi gente fazendo isso. Não precisa largar pelo meio do caminho. Falar que não dá mais para fazer. Olha, vou fazer aqui essa folha. Clareador. Ela está por baixo da florzinha branca. Olha. Clareador. Vou lá no verde pistache. No centro. Novamente. Vou lá no verde oliva, peguei, fui no risco, levei para o meio, inicialmente desse lado aqui, levei para o meio, vou circular agora, ó,
o lado de cá. Vou fazer o círculo aqui. Vou dar uma circulada na folha sem marcar. E também não precisa encostar. Continuo fazendo a mescla dos dois tons. Tá dando para ver? Tá, tô olhando aqui da minha câmera, tá dando para ver. Olha, não colei na florzinha, fiz o mesclado, vou até colocar mais um pouquinho do verde pistache aqui, que se eu quiser acrescentar, eu posso acrescentar, não tem problema nenhum. Já fiz. Agora, como que eu vou finalizar isso? Lavo bem o meu pincel, porque eu vou mudar de tom. Eu vou voltar para o branco. Vou lá no branco novamente, entro com ele por cima do verde e puxo. Olha aqui, ó. Olha, mais uma vez. Pronto. Já fiz a florzinha por cima da folha. Não preciso me desfazer da minha pintura. Tá pronto já. Já superamos esse problema. Esse problema não é mais motivo de eu deixar de pintar. Agora nós vamos passar para a maçã. Passando para a maçã, as duas maçãs, essa aqui tá por cima desta, então nós começamos pela de baixo, que também tem uma folha que tá por cima dela. Então primeiro a gente vai pintar a maçã e vai fazer essa folhinha por último, tá? Vamos fazer essa folhinha depois. Como que a gente vai começar a maçã? A maçã é uma fruta vermelha. Toda fruta vermelha eu faço a luz com um tom de amarelo. Porque se eu colocar branco para clarear, vai ficar rosa. Então, olha, eu coloquei o amarelo ouro para fazer a luz e o fundo aqui dela. Vou com o vermelho tomate, faço o círculo aqui, olha, bem em volta. Vou trazendo para o centro. Circulo em torno do risco, traz para o centro, circulo em torno do risco, traz para o centro, aqui novamente, trouxe para o centro, olha. Faço aqui a curva em torno da folha. Faço bem em torno da folha. Mesclo bem os tons, tá? Mesclo bem os tons. Lembrando que quando a gente colocou o amarelo, não é para ficar um círculo, um quadrado, um retângulo, é para a tinta ser colocada livremente na parte central da maçã. Ela dá essa claridade. A Eneida não tá aparecendo o amarelo, eu coloquei, mas agora não tá aparecendo não. O que que eu faço? Boto mais um pouco. Mesclo.
coloco mais um pouco nessa região aqui de baixo, que é onde eu tô dando a luz. Agora ficou bom? Ai, Neida, agora eu gostei, agora tá legal. Então tá bom. Então terminamos aqui essa maçã. Vamos passar para essa folha e depois a gente faz essa maçã do lado de cá. Vou lavar o pincel, volto lá no clareador, passo ele da extensão da minha folha. Foi lá no outro verde, ó, não tem problema, eu vou usar verde mesmo. Problema nenhum. Verde pistache no centro, incerto irregular, verde oliva, fazendo contorno da folha e trazendo para o centro. Bom, vamos continuar seguindo aqui na nossa folha. Eu mudei o pincel para o tamanho menor, peguei novamente o número 6. Tô circulando aqui, olha. Agora com o verde oliva. Tô terminando de fazer o contorno e o preenchimento dela. Bem tranquilo, olha. Já foi. Aqui. Mesclo bem a tinta. Vou pegar até mais um pouquinho aqui do verde pistache. Mesclei. Trouxe para o centro. Prontinho. Terminei a terceira folhinha. Vou lavar o pincel novamente. Vocês podem reparar que dá para ver uns pontinhos esbranquiçados. Quando tiver esses pontinhos, vocês vão com o pincel e espalha a tinta novamente para que ela cubra esse tecido que está aparecendo. E também, quando a gente for fazer o acabamento final, a gente cobre essas imperfeições. Terminei. Vamos passar agora para a nossa última maçã. Vou começar agora a última maçã. Vou lavar bem o pincel. Bem. Secar bem ele. Vou no meu incolor. Passo novamente. Passo bastante incolor aqui. Futuramente também eu vou fazer pintura em outros tecidos, sem ser só a sacaria, e também vou fazer a pintura em outras sacarias, cores diferentes, textura diferente. Essa daqui que eu tô fazendo, igual a do anterior, é a sacaria que vocês encontram com muita facilidade, com muita tranquilidade, que é o pano de prato mesmo que vem de armarinho para fazer trabalho manual. Se você tem dúvida de como escolher a melhor sacaria, o primeiro vídeo daqui do canal é falando sobre isso, tá? Quais os tipos de sacaria, como você faz para escolher, o que fica melhor para pintura, o que favorece mais,
variação de cores. Eu expliquei tudo isso no primeiro vídeo. É só dar uma olhadinha lá, se você quiser sair para fazer a compra dos seus materiais. Vou aqui no amarelo ouro. Vou passar nessa parte central aqui, lembrando o de sempre. Não é quadrado, não é retângulo, é incerto, irregular. Coloquei. Parece que vai dar errado, mas não vai dar. No final vai ficar certo, no final vai ficar lindo. Vermelho tomate. Circulo. Trago para o centro. Vermelho tomate. Circulo o risco. Trago para o centro. Vocês vão reparar, conforme vocês forem usando tecidos e sacarias mesmo com a diferenciação na trama, vocês vão notar como que a tinta vai se comportando de maneira diferente. Como que ela absorve mais em um, como que ela absorve em outro. É muito interessante essa observação que a gente vai fazendo. Circulei aqui o risco, trago para o meio. Aqui eu vou no meio. Não tem problema cobrir aqui o cabinho que eu coloquei não, tá? Porque esse cabinho é só uma referência. Depois eu vou fazer ele mesmo com o pincel filete ou 00, pincel fino para acabamento. Depois eu vou terminar ele mesmo. Eu vou fazer ele realmente com esse pincel. Isso tudo vai ser na segunda aula, que vai ser a aula de acabamento, que a gente vai fazer dessa pintura aqui. Eu vou procurar sempre fazer dessa maneira. Uma aula com a base e a segunda aula com a finalização e com os acabamentos. Aqui, ó, já circulei a maçã. Vou voltar aqui na outra, ó, e vou cobrir o pontinho branco. E aqui eu vou colocar mais um pouquinho de amarelo. Vou dar uma leve espalhadinha, ó, para dar uma clareadinha. Vou botar aqui também, mais um pouquinho só. Pronto. Primeira parte dessa pintura tá finalizada. Deixa eu tirar a tinta aqui para mostrar bem para vocês, ó, as florzinhas, as duas maçãs, as folhas e aqui a outra florzinha solta, tá vendo? Primeira parte já tá ok. Então, essa aula a gente vai encerrar por aqui. Na segunda aula, nós vamos fazer o fechamento e os acabamentos dessas duas maçãzinhas, tá bom? Obrigado, gente! Gostaram da nossa pintura? Espero que sim! Na próxima semana eu vou trazer mais um tema para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve no canal, chama as amigas, diz que a pintura é fácil e a gente vai seguir nesse passo a passo. Obrigada, gente! Tchau!